Imagine que um homem descobre que tem um problema muito grave no coração. Ele imediatamente procura o melhor médico, segue a todas as orientações e faz mudanças radicais no seu estilo de vida. Mas por que ele toma a decisão de fazer essas coisas rapidamente? Porque ele sabe que a sua vida depende da saúde desse órgão vital. Essa ilustração nos faz pensar: será que nós demonstramos o mesmo cuidado com o nosso coração figurativo? Por outro lado, o que é esse coração que a Bíblia muitas vezes se refere? E também, por que é importante cada um de nós continuar a esforçar-se a proteger o seu coração? E por fim, como podemos proteger o nosso coração? Essas três questões elas serão respondidas durante esse discurso. E vamos aprender o que cada um de nós pode fazer para proteger o seu coração figurativo. Mas antes, é bom entendermos o que significa a palavra coração na Bíblia, não é verdade? Então, convido a todos, por favor, a abrirem as vossas Bíblias no livro dos Salmos, número 51, versículos número 6. Salmo 51, 6 diz: sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Agora notem a parte B. Ensina ao meu íntimo a verdadeira sabedoria. Já deu para perceber, não é? O que na Bíblia se refere ao coração, ao íntimo da pessoa. O que nós somos por dentro, a pessoa secreta. E isso, ela pode envolver os nossos desejos mais profundos, as nossas motivações, os nossos sentimentos e até pensamentos. Basicamente, o coração não é aquilo que nós achamos que somos ou até o que outras pessoas acham, mas é a nossa realidade, o que somos no íntimo. É isso que deve ser protegido. Mas será que é uma prioridade? Será que é tão importante assim proteger o nosso coração? Veja, por favor, o livro do Provérbios, capítulo número 4, versículos número 23, a parte A. Antes de lermos esse texto, eu gostava que os irmãos também olhassem para a imagem do nosso manual de atividade, lá na página número 3. Nós conseguimos perceber, né, os vigias, lá no antigo Israel, a ficarem assim alerta, né, a tentarem reagir rapidamente quando eles percebem que o inimigo estava perto. Na realidade, os vigias eles tinham a tarefa de soar os alarmes e depois os guardas agiam rapidamente para fechar as portas da cidade. Por que eles faziam isso? Porque eles precisavam agir com o objetivo de proteger o seu coração. Então vejam o que o sábio rei Salomão disse em Provérbios capítulo número 4, versículos número 23, a parte A. Acima de tudo, sim, acima de tudo, protege o teu coração. Então, basicamente, nós conseguimos perceber aqui que é uma prioridade proteger o coração. Quando nós, por exemplo, nos deparamos com alguma coisa que nós sabemos que pode prejudicar a nossa espiritualidade, nós queremos agir como os vigias e os porteiros. Rapidamente, fechar e proteger o nosso coração. Até porque a Bíblia, ela nos avisa, né? Nos dá vários alertas sobre como é que Satanás tenta invadir o nosso coração. E como nós sabemos que Satanás é um inimigo, ele talvez tenta influenciar os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos sentimentos e até a nossa maneira de pensar. Por exemplo, Satanás, quando percebe que nós gostamos muito de determinada coisa, ele aperta aí. Quando ele começa a ver que estamos a ter alguns sentimentos negativos, ele explora isso. Quando ele percebe que nós estamos aí a tentar
pensar determinadas coisas, ter motivações erradas e tudo mais, ele explora isso. Então, quando nós percebemos esses ataques de Satanás, o que é que nós queremos fazer? Acima de tudo, como diz Provérbios, em primeiro lugar, queremos proteger a nossa cidade, o nosso coração figurativo, o que nós somos por dentro. É muito importante que nós façamos isso. Mas, queridos irmãos, é verdade que lá no passado, os guardas eles fechavam rapidamente as portas. Mas só que, além de fechar o nosso coração para coisas ruins, nós queremos abri-lo para coisas boas. Nós não queremos apenas fechar o coração, não. Nós queremos abri-lo para influências positivas. É claro que queremos nos esforçar a fazer isso por meio da instrução espiritual. Então, se você tiver algum problema, se você tiver algum sentimento ou pensamento negativo, tente substituí-lo com coisas boas. Por exemplo, imagine que você está triste por causa de alguma situação e você sente que estás fraco em sentido espiritual. Em vez de decidir deixar aí a reunião, vá à reunião, porque essa é a cura. É isso que vai proteger o teu coração. Mas agora, como é que nós podemos fazer isso? Deve ser rapidamente. A segunda imagem no nosso manual de atividade mostra isso. Há um irmão navegando na internet e ele percebe que apareceu uma imagem imoral. O que é que ele faz? Logo no início, logo no princípio, ele vira e sai daquela página. É isso que nós queremos fazer para proteger o nosso coração. Mas por que é importante protegermos o nosso coração? Na realidade, queridos irmãos, quando nós voltamos para o coração literal, o nosso coração que bombeia o sangue, na realidade, ele, para conseguir continuar a bombear, é preciso que as veias estejam a trabalhar bem. Por exemplo, se o coração estiver doente, se podemos dizer assim, com pensamentos e desejos prejudiciais, isso pode afetar toda a nossa vida. Então, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a parte B, Salomão mostra porque é importante protegermos o nosso coração. Esse provérbio diz: pois dele, do nosso coração, do que nós somos por dentro, não do que as pessoas acham que somos, procedem fontes da vida. Sim, proteger o coração nos ajuda a viver. Isso é muito interessante, não é, queridos irmãos? Como no exemplo que nós usamos no princípio, o homem que percebe que tem um problema grave no coração, ele agiu rapidamente. Mas agora vamos parar e pensar. E se ele decidisse não agir? Se ele, mesmo sabendo que tivesse algum tipo de problema, ficasse parado, o que poderia acontecer? Um dia, sem se aperceber, o coração podia parar de fazer o seu trabalho e ele poderia perder a vida. Qual é a lição? Da mesma forma, queridos irmãos, nós não queremos nos deixar levar por sentimentos negativos, porque pode fazer com que percamos a nossa própria vida. Então, nós queremos nos esforçar a colocar em prática as instruções da Palavra de Deus e ver que a pessoa secreta do coração precisa ser protegida. Será que você ainda lembra o que nós aprendemos? Como nós vimos, o coração, ele se refere ao que nós somos no íntimo. Mas é interessante que nós precisamos priorizar a proteção a esse coração. Satanás vai tentar criar coisas, tentar incluir coisas no nosso coração figurativo para que nós tropecemos. Mas nós queremos agir rapidamente, assim como os vigias e os guardas no passado. Nós queremos fechar as portas da nossa cidade, nosso coração para influências negativas, mas ao mesmo tempo abri-lo para influências positivas. Portanto, queridos irmãos, queremos continuar a proteger o nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida.